Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Questão PISME. É possível manter a boa saúde fazendo-se exercícios sem a necessidade de aparelhos de ginástica complicados. Um exemplo é o uso de uma fita de borracha extensível. A intensidade do exercício pode ser adaptada variando-se a deformação inicial da fita. O gráfico ao lado mostra o módulo da força F que uma pessoa deve realizar sobre a fita para deformá-la de um comprimento ΔX. Letra A. Qual o trabalho que a pessoa deve realizar sobre a fita para esticá-la de 40 centímetros do equilíbrio, posição em que a fita não está tensionada? Qual a constante elástica dessa fita? Um hábito que temos que ter toda vez que nos deparamos com exercício que tem gráfico, antes de fazer qualquer coisa, devemos procurar o significado da área do gráfico e o significado da inclinação desse gráfico. Para esse exercício específico, se calcularmos a área e a inclinação, vamos resolver o exercício. Para descobrirmos o significado da área, o que representa a área do gráfico, nós vamos pegar as duas grandezas do eixo Y e do eixo X e multiplicar. Força ΔX eu posso chamar de D, para ficar mais adequado. E eu vou procurar nas fórmulas físicas ou matemáticas se tem alguma expressão que é força vezes distância. Aí, se nós recordarmos, o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento que essa força proporcionou, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, para esse caso específico, a área significa trabalho. Força vezes deslocamento, que é a área. Se calcularmos, nós vamos encontrar o trabalho. Nesse caso, agora que eu já sei que a área é o trabalho, agora que eu vou olhar, a figura geométrica é um triângulo. Então, a área desse triângulo é base vezes altura sobre 2. Por que não é um trapézio, né? Porque ele pediu a deformação de 0, trabalho de 0, até 40 centímetros. Então, podemos observar que vai ser a área de um triângulo. Se por acaso ele tivesse pedido do 40 ao 80, nós iríamos calcular a área do trapézio. Mas veja bem, indiferente de qual seja a figura geométrica do gráfico, para a gente descobrir o significado da área desse gráfico, nós vamos apenas multiplicar a grandeza do eixo Y pela grandeza do eixo X, que nós já descobrimos que é um trabalho. Outra coisa, a distância que a deformação foi dada em centímetros. Eu tenho que passar para metros. 40 centímetros corresponde a 0,4 metros. Ok? Então o trabalho vai ser, quando é 40 centímetros, a força é 100 newtons, podemos observar no gráfico, 100 vezes 0,4 dividido por 2, por se tratar de um triângulo. Esse trabalho, então, será de 20 joules. Trabalho 2 vezes 10 a 1 joule. Agora, vamos descobrir o significado da inclinação. A inclinação é ΔY sobre ΔX. Então vamos pegar a grandeza que está no eixo Y e dividir pela grandeza que está no eixo X para procurar um significado para a inclinação. Antes de continuarmos, a gente pode observar que o gráfico é uma reta. Então a inclinação é uma constante, já fica a dica, né? A inclinação significa uma constante
E ele perguntou qual é a constante elástica da mola, não é? Do elástico. Força elástica é constante elástica vezes a deformação. Ou seja, a constante elástica é igual a força sobre a deformação. Então, neste gráfico, a inclinação representa a constante elástica. Vamos calcular então. Constante elástica é ΔY sobre ΔX, que vai ser Y menos Y0 sobre X menos X0. Temos sempre que começar pelo eixo X, ok? Então eu vou escolher 2 pontos para calcular a inclinação. Óbvio, se eu tenho ponto 0, 0, eu vou escolher o ponto 0, 0 para fazer menos conta. Aqui eu escolhi o 40. Então ficou, o maior X que eu escolhi foi o 40, que vai ser 0,4 metros. 40 centímetros corresponde a 0,4 metros, menos o menor X escolhido. O menor X escolhido foi o 0, tá aqui, ó, maior e menor. 100 menos quem está junto com o 0 é um outro 0, 0. Então, 250 newtons por metro, ou seja, minha constante elástica será 2,5 vezes 10 a segunda newton por metro. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.